Olá! Vamos fazer algumas questões envolvendo geradores elétricos, sua força eletromotriz, sua resistência interna, os diversos elementos de circuito, como voltímetro, amperímetro. Aqui não apareceu, mas pode ter também um fusível, uma chave elétrica com os seus posicionamentos, seus chaveamentos aberto, fechado. Aberto não passa corrente, fechado passa corrente. Cuidado com a chave na posição fechada, que pode ocorrer um curto-circuito no circuito elétrico. Não é o caso aqui. Bom, observa o seguinte, nós temos um gerador de força eletromotriz 12 volts e de resistência interna 1 ohm. Ligado em paralelo a esse gerador, existe um voltímetro. Aqui nós temos no circuito uma chave elétrica, um resistor elétrico de 5 ohm e um amperímetro que vai verificar as intensidades de corrente que atravessam por ali pelo circuito. O objetivo nosso aqui é o seguinte: quais deverão ser as indicações? Quanto marca no voltímetro e quanto marca no amperímetro quando essa chave estiver na posição aberta, posteriormente com ela fechada. Mas vamos lá. Chave na posição aberta. Se a chave está na posição aberta, observe que por esse circuito não passará corrente elétrica. Se a chave está aberta, não vai passar corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica verificada por esse amperímetro com a chave nesta posição do circuito e aberta e igual a zero. Acabou. Indicação no amperímetro para a chave aberta, não circula corrente pelo circuito e igual a zero. Beleza. Agora vamos verificar a leitura no amperímetro, baseando-se na leitura do amperímetro para I igual a zero com a chave aberta. Bom, vamos lá. A leitura no voltímetro vai indicar a DDP do circuito. Então, olha só que conclusão que nós vamos tirar aqui, então. Vamos lá. U vai ser igual a... Vamos aos valores da força eletromotriz e da resistência elétrica. E agora o grande lance. Nós já sabemos que a leitura no amperímetro vale zero. Vamos substituir na equação do gerador. Que conclusão, então, que nós vamos tirar aqui? Que a leitura no voltímetro, que vai ser a DDP do circuito, terá o próprio valor da força eletromotriz do gerador. Observa que a gente já verificou isso nos geradores elétricos. Esse é o caso de um gerador em um circuito aberto. Gerador em um circuito aberto é aquele que não está sendo percorrido por nenhuma corrente elétrica. Fizemos essa análise. Toda vez que um gerador estiver em um circuito aberto, a DDP do circuito é o próprio valor da força eletromotriz. Diferentemente da chave aberta, quando tivermos a chave fechada, teremos corrente atravessando o circuito e o gerador. O objetivo, então, novamente, a indicação no voltímetro, a indicação no amperímetro, agora com a chave fechada, sabendo que existirá corrente circulando. Sabendo que tem corrente circulando, vamos verificar quanto é que vale a indicação no amperímetro. A primeira dica para a chave fechada, cálculo da corrente no amperímetro, o ideal é que apliquemos a lei de Ohm por Lê para o circuito. Vamos verificar então? Então vamos lá. Leitura no amperímetro, observa a corrente. I vai ser igual a... Veja os valores. Força eletromotriz, resistência interna e a resistência do circuito. Tranquilo? 12, 5 mais 1. Ok? Encontramos então
o valor da corrente lida no amperímetro, 12 sextos ou 2 amperes. Tranquilo? Sabendo agora a corrente que atravessa o gerador, podemos calcular a DDP no circuito, que vai ser a leitura no voltímetro. Observe, vamos aplicar a equação do gerador. U igual a FEM menos RI. Observe então, a leitura no voltímetro é a DDP do circuito. U, que vai ser a leitura no voltímetro, a força eletromotriz, que vale 12, menos a resistência interna U, e aproveitando a corrente que atravessa 2. Muito legal, né? E muito tranquilo. A DDP do circuito, que vai ser a leitura no voltímetro, 10 volts. Eu vou fazer um negocinho com vocês aqui, para nos certificarmos de que isso daqui está correto. Ao invés de trabalharmos, tá, no gerador, vamos trabalhar então para o circuito. Porque a leitura no voltímetro no gerador deverá ser a mesma leitura no possível voltímetro aqui para o circuito. E o que nós aplicaríamos aqui então? Primeira lei de Ohm. Vamos nos certificar então. U vai ser igual, atenção, que eu estou aplicando a primeira lei para o circuito e não para o gerador. Vamos ter que pegar a resistência do circuito. 5 vezes a corrente elétrica que nós já verificamos que o atravessa. Muito legal. Observamos então que realmente a leitura no voltímetro, em qualquer um dos dois casos, resolvendo através do gerador ou pelo circuito, dará o mesmo valor. Então, observe essa questão. Bom, vamos lá. Nós temos um gerador que deseja se calcular a FEM e a resistência interna. Ligado a esse gerador, um voltímetro. Uma chave elétrica, que nós vamos analisar sua condição aberta e sua condição fechada em termos de informação. Um amperímetro para verificação de corrente, 2 resistores de 10 associados em paralelo. Observe os nós. Bom, muito bem. É informado na questão que para a chave aberta, quando essa chave estiver aberta, esse voltímetro lê 12 volts. Entenda que leitura no voltímetro é a DDP do circuito. Observe também o seguinte, que a chave na condição aberta, ela impede que circule corrente no circuito. Quando essa chave estiver aberta, verifica-se então, de acordo com a posição dela no circuito, que não haverá corrente elétrica atravessando. Ora, se deduzimos que com a chave aberta a corrente vale 0 e que para a chave aberta a leitura no voltímetro vale 12, observe a conclusão que podemos tirar. Aplicando a equação do gerador, vamos concluir que, olha lá, leitura no voltímetro, 12 volts. Leitura no voltímetro é a DDP que possivelmente forneceria-se para o circuito. A leitura no voltímetro é de 12. Vamos lembrar, para a chave aberta, I igual a 0, esse gerador está em circuito aberto. Esse gerador não estará sendo percorrido por nenhuma corrente elétrica. Esse gerador está num circuito aberto. E se o gerador está em circuito aberto, aqui a gente vai zerar, visto que a corrente é nula, a leitura no voltímetro
vai ser a própria força eletromotriz. Que legal! Estamos então deduzindo que a FEM desse gerador equivale a 12 volts. Determinamos. Tá ótimo. Vamos agora para a chave fechada. Quando essa chave fecha, certamente haverá circulação de corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica vai circular. Passa pela chave, passa pelo amperímetro, vamos circular por baixo, ó, saindo do polo positivo. Vai passar pelos dois resistores associados em paralelo, vai passar pelo amperímetro, vai passar pela chave e vai retornar, então, ao gerador. Muito bem. Essa corrente elétrica aqui é sabida porque o amperímetro detecta em 2 amperes. Bom, o objetivo agora, visto que nós já calculamos a força eletromotriz, é calcular então a resistência interna do gerador. Não esqueça aqui, temos um gerador, 2 resistores associados em paralelo. Essa REC aqui é facilmente determinada, visto que eles são iguais. Pega-se o valor da resistência e divide pelo número de resistores associados. A REC aqui vale 5. Vislumbre que isso é um circuito simples. E se você tem circuito simples, você tem lei de Ohm-Wheeler. Vamos ver se vai dar para determinar o que se pede. A corrente lida no amperímetro, 2 amperes. Essa força eletromotriz nós deduzimos com a chave aberta, circuito aberto. Circuito aberto igual a zero, a FEM é a DDT, que é a leitura no voltímetro, a força eletromotriz vale 12 volts. Acabamos com os 2 resistores em paralelo, encontramos a REC, é o que será o valor de R, e vamos determinar então a resistência interna do gerador. 2R mais 10 igual a 12. Chegamos então à resposta de que a resistência interna desse gerador, 12 menos 10, 2. 2R igual a 2, a resistência interna então desse gerador equivale a 1 ohm. Ok?